O Ferrari de Leclerc foi inspecionado após o GP da Hungria, não pelo controle inferior nem pelas revisões rotineiras da federação. Foram realizadas inspeções aleatórias em Leclerc, Russell e Alonso para verificar se o carro atende às regulamentações técnicas. No vídeo de hoje, veremos o resultado dessa inspeção. Vamos ouvir as declarações de Vasseur antes do Grande Prêmio dos Países Baixos e quais são os objetivos da Ferrari para este fim de semana, considerando também as simulações. Quero comentar o que Eccleston disse sobre a possibilidade de Verstappen se mudar para a Ferrari. Claro, também devemos falar da McLaren, que finalmente terá um novo patrocinador principal, Mastercard, a partir de 2026. Antes de começar, por favor, deixe um like de apoio e inscreva-se para ficar atualizado com todas as notícias relacionadas à Fórmula 1 e à Ferrari. Dito isso, vamos começar. Após o Grande Prêmio da Hungria que antecedeu as férias de verão, a FIA realizou uma inspeção minuciosa de 3 carros selecionados aleatoriamente. O Ferrari SF25 conduzido por Charles Leclerc, o Mercedes V16 conduzido por George, o Ferrari SF25 conduzido por Charles Leclerc, o Mercedes V16 conduzido por George Russell e o Aston Martin AMR25 conduzido por Fernando Alonso. Os 3 carros foram encontrados em total conformidade com as regulamentações técnicas. A inspeção não foi rotineira, mas focalizada. De fato, os oficiais decidiram concentrar-se no TPMS, que é a sigla de Tire Pressure Monitoring System. Em termos simples, é o sistema que monitora a pressão dos pneus em tempo real e alerta imediatamente o motorista por meio de uma luz de aviso no volante se a pressão estiver muito baixa ou se houver perdas repentinas. Um elemento fundamental de segurança, mas também um ponto muito delicado em termos de desempenho. Por que especificamente as pressões dos pneus? Brincar com esse parâmetro pode fazer a diferença entre um carro competitivo e um que está lutando. A Pirelli estabelece uma pressão mínima obrigatória para todas as equipes. Nos Países Baixos, por exemplo, começarão com 25 psi na dianteira e 22,5 psi na traseira. Reduzir levemente esses valores pode melhorar a aderência e a gestão dos pneus, especialmente nas primeiras voltas do stint. Por isso, a FIA não deixa espaço para interpretações. As inspeções são muito rigorosos. Os inspetores liderados pelo delegado técnico Joe Bauer desmontaram a fiação e revisaram as linhas de comunicação entre a ECU, as antenas e os sensores TPMS, buscando sinais de manipulação ou atalhos eletrônicos. O resultado é que não houve irregularidades, tudo estava em conformidade. Para o Ferrari de Leclerc, isso é uma confirmação importante porque nas últimas semanas circulavam rumores e suspeitas sobre a gestão real dos pneus do SF25, especialmente após as atuações inconsistentes na classificação e na corrida. E com este controle, consegue-se uma certificação clara. O monoposto de Maranello não apenas cumpre, mas também respeita completamente os limites impostos pela federação. E isso não é pouca coisa. No passado, vimos equipes caírem nesses aspectos aparentemente menores, como a pressão dos pneus ou a flexibilidade das asas, ou microdetalhes que, se estiverem fora da regulamentação, levam a desqualificações severas. Desta vez, no entanto, Ferrari, Mercedes e Aston Martin saem limpos, sem nenhuma penalização. E isso é um veredicto importante porque se falou sobre a pressão dos pneus de Charles Leclerc, especialmente após a segunda parada em Hungaroring. E o sistema TPMS, Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus, funcionou perfeitamente. Este sistema permite a transmissão em tempo real do que vemos na pista, ou seja, a pressão dos pneus para a equipe nos pits. E ao mesmo tempo, essa informação também é registrada no volante. Assim, o piloto tem a capacidade de ver a pressão dos pneus em tempo real. E apenas uma pressão média de psi pode distorcer esse sistema. E, portanto, o carro é considerado não conforme, para obter uma vantagem no desempenho. Também lembramos a hipótese que Russell sugeriu de que a Ferrari aumentou a pressão dos pneus após a segunda parada nos boxes de Leclerc para evitar a desqualificação. De fato, a federação não proíbe as equipes de aumentarem a pressão dos pneus, também porque isso não proporciona uma vantagem no desempenho. Pelo contrário, reduzir a pressão dos pneus leva à desqualificação. E de fato, isso continua sendo uma dúvida. A Ferrari realmente correu com pressões mais altas com Leclerc na Hungria? Bem, também descobriremos a verdade na Holanda. Se a Ferrari manter o mesmo ritmo de corrida na Holanda do começo ao fim, as dúvidas se dissiparão.
Caso contrário, se notarmos uma mudança no ritmo de corrida, talvez piorando na segunda metade. Então, isso significa que o que vimos na Hungria pode acontecer novamente em mais corridas neste ano. E não foi apenas uma anomalia daquela corrida, tomando precauções contra uma possível desclassificação, aumentando a pressão dos pneus. Mas vamos ver o que Vassar disse antes deste fim de semana nos Países Baixos. A introdução da nova suspensão traseira continua sendo central nos planos da equipe, uma atualização que deve ajudar o carro vermelho a encontrar mais consistência, melhorando a tração e a gestão dos pneus. A esperança é que se vejam sinais concretos desse trabalho em Zandvoort. O diretor da equipe falou claramente: voltamos à pista após o recesso de verão prontos para uma fase final muito intensa da temporada. Nos Países Baixos, queremos manter a tendência positiva construída nas últimas corridas. Charles e Lewis estão prontos. A equipe está focada ao máximo e precisamos colocá-los em condições ideais já a partir de sábado. E justamente a classificação é o ponto-chave. Em um circuito onde ultrapassar é quase impossível, começar na frente pode decidir todo o resultado da corrida. Mas isso não é tudo. A estratégia também terá um grande impacto. A pista exige muito dos pneus, e com a carga aerodinâmica média-alta requerida, uma má gestão pode mudar a corrida em apenas algumas voltas. A Pirelli incentiva as equipes a fazerem 2 paradas em vez de uma, e a Ferrari chega a Zandvoort com um plano claro: apostar na classificação, defender a posição na corrida e aproveitar ao máximo as atualizações. Será interessante ver e reavaliar a suspensão traseira nos Países Baixos, uma pista cheia de altos e baixos, com muitas curvas inclinadas, várias parabólicas, e além disso, uma pista que exige muito dos pneus. A ultrapassagem é difícil, por isso começar na frente e ter uma boa classificação será crucial, e ao mesmo tempo gerenciar o desgaste dos pneus. Historicamente, os Países Baixos não têm sido um circuito favorável para a Ferrari, então quero dizer isso. No entanto, a Ferrari introduziu atualizações importantes este ano, tanto no chassi quanto na suspensão traseira. E talvez isso possa fazer a diferença em comparação com outras equipes que estão lutando mais. Estou pensando, por exemplo, na Red Bull. Verstappen correrá em seu grande prêmio local, portanto estará impulsionado por uma motivação ainda maior. Mas certamente a Red Bull não está passando por um dos momentos mais felizes de sua história. E para recuperar o desempenho que perdeu nas últimas corridas, a Mercedes nos acostumou a lutar em circuitos com curvas de alta velocidade. Mas ao mesmo tempo, a Mercedes rende melhor em circuitos com temperaturas baixas. E isso também é o caso nos Países Baixos, onde haverá um evento importante e provavelmente risco de chuva, com as principais equipes começando mais ou menos empatadas, com a McLaren tendo uma vantagem clara sobre todas as demais. Mas agora vamos falar do evento que acontecerá em Milão antes de Monza. De fato, a Ferrari se prepara para viver o fim de semana mais esperado do ano, o Grande Prêmio da Itália em Monza. E antes de mergulharmos no templo da velocidade, o Cavallino decidiu oferecer aos fãs um momento especial. No dia 3 de setembro, à tarde, o coração de Milão se tingirá de vermelho pela Ferrari. No Palácio Real, será realizado o evento Drive to Monza por Peroni no Astro Azzurro, uma oportunidade para conhecer os pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, inalar a atmosfera do GP local e saborear o que acontecerá alguns dias depois em Monza. O evento também será transmitido pela televisão nos canais da Sky a partir das 19h30, exatamente como aconteceu durante o desfile milanês no início da temporada. Isso ocorre porque Monza não é apenas um circuito, é o lar do povo da Ferrari. É o lugar onde as arquibancadas e os campos se transformam em um mar vermelho, onde cada volta é acompanhada de um rugido. E o evento de Milão é o prelúdio perfeito para esse abraço, uma forma de gerar antecipação e alimentar a paixão. E durante o fim de semana em Monza, a Ferrari celebrará o 50º aniversário do primeiro título mundial de Niki Lauda com o Cavallino. Era 1975, e foi em Monza que o austríaco garantiu o título de pilotos, e a Ferrari conquistou o campeonato de construtores, escrevendo um dos capítulos mais memoráveis de sua lenda. Para a ocasião, a equipe vestirá uniformes comemorativos vermelhos com detalhes que remetem aos anos 70, acompanhados de detalhes azuis que evocam a vestimenta dos mecânicos daquela época. Por isso, recomendo que na quarta-feira à tarde haverá este evento em Milão, para celebrar o clima prévio ao Grande Prêmio em Monza, conhecer ambos os pilotos, Leclerc e Hamilton,
e veremos como se sente o interior da Ferrari antes do Grande Prêmio em casa, em Monza. Sabemos que, historicamente, a Ferrari tem um desempenho forte em Monza, graças às altas velocidades de ponta, e geralmente o motor é sempre substituído primeiro para alcançar a máxima eficiência na corrida de casa. Veremos se este ano também acontecerá o mesmo. Mas precisamos falar sobre uma declaração de Bernie Ecclestone que causou muita discussão. Aos 94 anos, o ex-chefe da Fórmula 1 não perdeu seu gosto pela provocação, e em sua última entrevista levantou um tema principal. Esse é Max Verstappen e seu futuro. Para 2026, o piloto holandês já decidiu que permanecerá na Red Bull, mas a partir de 2027, nada está excluído. Ele definitivamente avaliará seu primeiro ano na Red Bull com as novas regulamentações, e então também pode ser o momento de mudar de cenário, talvez até para a Ferrari. No entanto, Ecclestone é categórico. Disse que se fosse para a Ferrari, seria o fim de sua carreira. Esperamos que isso não aconteça. Palavras muito duras que pesam como uma tonelada. Segundo Bernie, a equipe vermelha não representa o ambiente adequado para Verstappen. Apesar de sua habilidade, afirma que pode transformar uma boa equipe em uma equipe vencedora por si só. Mas isso não é tudo. O objetivo também inclui Lewis Hamilton, que já foi criticado nas últimas semanas. Ecclestone não muda de opinião e afirmou: ele levou a Fórmula 1 ao próximo nível, mas é o momento adequado para tirar as luvas. Tenha orgulho do que fez e que se aposente. Não é uma questão de idade. Acredito que ele perdeu o foco. Quando você fica cansado, a Fórmula 1 deixa de ser o mais importante na sua vida. Se continuar mais 1 ou 2 anos sem melhorar, as pessoas esquecerão dele e de seus sucessos. E como se isso não fosse suficiente, Ecclestone também faz uma crítica à Ferrari. Em Maranello, escolheram as pessoas erradas. Precisam de alguém capaz de trazer as pessoas certas. Resumindo, não poupou ninguém. E quando perguntaram quem ganhará o Campeonato do Mundo de 2025, mencionou Oscar Piastri. Quando comete erros, não culpa os outros. Aprenda com os erros e não os repita. Depois de Max, é o melhor na grelha. Resumindo, de acordo com Ecclestone, Verstappen nunca vai para a Ferrari. E também não vejo em Verstappen o amor que ele tem pelo carro vermelho, como Leclerc, por exemplo, que também tem Hamilton, que os levou a tomar a decisão de correr de vermelho, como fez Sebastian Vettel no passado. Fernando Alonso, ex-pilotos da Ferrari. Verstappen não tem o mesmo desejo de correr de vermelho que esses outros pilotos têm. Certamente também dependerá muito do desempenho na pista. Então, se a Ferrari se tornar mais competitiva com as novas regulamentações, se tornaria uma equipe-chave no grid, uma equipe de referência. Mas, por enquanto, Verstappen só quer ter o melhor carro para vencer. Não lhe importa mais nada. Ter uma equipe que mantenha o equilíbrio interno, onde não haja um homem ao comando, como foi Horner na Red Bull, e por essa razão foi dispensado. Ele também quer ter controle da equipe. Então, na minha opinião, Verstappen após sua aventura com a Red Bull decidirá se vai para Aston Martin ou Mercedes. Parece-me que esses são dois ambientes mais ideais para o 4 vezes campeão mundial. Mas também devemos falar do novo patrocinador principal da McLaren, que será a Mastercard. A partir de 2026, a equipe Walking terá um novo patrocinador principal, Mastercard, o líder global em pagamentos eletrônicos. Um acordo histórico que trará de volta um parceiro de nome aos carros papaya. Pela primeira vez desde 2013, quando a equipe competia como Vodafone, McLaren e Mercedes. A notícia foi anunciada com grande estilo, com um evento dedicado onde McLaren e Mastercard revelaram os detalhes do acordo. A equipe será oficialmente chamada McLaren Mastercard Fórmula 1 Team, e os logotipos da empresa aparecerão nos carros de Lando Norris e Oscar Piastri. Não é apenas um patrocínio típico. Mastercard busca levar a experiência da Fórmula 1 diretamente às mãos dos fãs. Assim nasceu o projeto Team Pre-Sales, que oferecerá aos clientes da Mastercard a oportunidade de vivenciar experiências únicas como voltas na pista, acesso exclusivo aos bastidores e encontros com os pilotos. Zac Brown, CEO da McLaren, falou com entusiasmo: "Não há ninguém mais importante do que nossos fãs." Este acordo com a Mastercard nos permite aproximá-los ainda mais da equipe e oferecer experiências incríveis. É o começo de um novo capítulo que nos dará força tanto dentro quanto fora da pista. Ter uma colaboração comum. É o começo de um novo capítulo que nos dará. É o começo de um novo capítulo que nos dará força tanto dentro quanto fora da pista. Da parte da Mastercard.
Reza Manar, diretor de marketing da Mastercard, destacou como a McLaren personifica os mesmos valores da marca: inovação, precisão e desempenho. Um vínculo perfeito para unir tecnologia e paixão. Será interessante ver com esta associação que eventos serão organizados pela McLaren e Mastercard para aproximar os fãs. Certamente, o crescimento da McLaren tem permitido nos últimos anos reunir muitos patrocinadores e finalmente chegou ao topo da elite, ou seja, ter um patrocinador principal dentro da equipe, o que também faz parte do nome da própria equipe. Isso não aconteceu desde 2013 e é um acordo que muda as regras do jogo, porque estamos falando de 100 milhões de dólares por ano, uma quantia que torna esta parceria o maior acordo comercial já realizado pela McLaren e atualmente um dos mais pesados de toda a era moderna da Fórmula 1, para a equipe liderada por Zac Brown e André Stella. É literalmente uma avalanche de dinheiro, que chega no momento perfeito para impulsionar a revolução de 2026, e é um impulso econômico que permite à McLaren alinhar-se com outras equipes de elite e competir com outros gigantes. Por exemplo, Oracle para Red Bull, Petronas para Mercedes, HP para Ferrari e Aramco para Aston Martin. Mastercard não é o único patrocinador. Na verdade, a McLaren já possui acordos com Google e OKX, criando uma rede de parceiros que fortalece o projeto da McLaren. Mas também vamos falar da estreia da Cadillac, que chegará em breve. Na verdade, a Cadillac está se preparando para ingressar oficialmente na Fórmula 1 em 2026, e o faz com uma abordagem que já gerou discussão. Após anunciar seus dois principais pilotos, Pérez e Bottas, a equipe americana revelou detalhes de seu programa de preparação, que começará com uma simulação completa de um grande prêmio em Monza. O diretor da equipe, Graham Loudon, explicou que o objetivo é acostumar a equipe a trabalhar como se já estivessem na pista. Simulações de fim de semana de ponta a ponta, de quinta a domingo, com mais de 50 engenheiros envolvidos do Reino Unido e dos Estados Unidos. Um ensaio geral para chegar a Melbourne em 2026. Com uma equipe já testada e sincronizada, junto com o trabalho no simulador que já está em funcionamento, Cadillac pretende obter um monoposto para 2023, de outra equipe, provavelmente o Ferrari SF23, para iniciar os primeiros testes reais na pista. Seria um passo crucial para gerar confiança imediata em Pérez e Bottas, assim como para testar os procedimentos de paradas nos pits e a integração da equipe. Muitos fãs desejariam um piloto americano em uma equipe americana, mas nossa prioridade é o mérito. Loudon, diretor da equipe Cadillac, afirmou: se no futuro surgir o perfil adequado, será bem-vindo, mas por enquanto escolhemos o caminho da experiência. E certamente há muito a preparar para 2026, porque a Cadillac não só precisa estrear na Fórmula 1, como também o fará com as mudanças nas regulamentações técnicas. Estes são dois aspectos que impactarão ainda mais o desempenho de uma equipe. Felizmente, eles escolheram dois pilotos experientes, e isso certamente jogará a seu favor. No entanto, é importante realizar várias simulações, especialmente para uma corrida como Monza, que possui uma reta muito longa, e os carros correm o risco de ter potência limitada no próximo ano com as novas regulamentações. Também precisamos discutir o limite estabelecido pela federação para 2026. Alguns, como Toto Wolff, até falaram sobre a possibilidade de atingir 400 km por hora em certas seções, e esses carros seriam capazes de alcançar essas velocidades, mas estão limitados para gerenciar a potência durante uma única corrida. Na verdade, a FIA limitará a potência do motor em certos circuitos, reduzindo a porcentagem de tempo que os pilotos podem acelerar ao máximo. Segundo vazamentos de Amus, a federação já colocou simulações na mesa. Em Melbourne, o motor pode funcionar ao máximo por 4.630 metros, de um total de 5.278 metros. Em Monza, 4.218 metros, de 5.793 metros. Em Monte Carlo, apenas 1.388 metros, de 3.337 metros. Espera-se que os circuitos de Mônaco e Singapura sejam os mais afetados pelo chamado modo Heavy 1. O mapeamento projetado para prevenir velocidades perigosas em pistas estreitas, com barreiras muito próximas e pouco espaço de escape. Mas não termina aí. Até mesmo em pistas de alta velocidade como Monza ou Spa, podem ser introduzidas restrições temporárias para equilibrar desempenho e segurança.
Essa é a decisão da federação em relação à nova filosofia da Fórmula 1, que será implementada em 2026. Deixe-me saber sua opinião sobre todos os temas que cobrimos no vídeo. Como sempre, lembro de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações, para que você não perca nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Isso é tudo do Rastro. Nos vemos no próximo vídeo.